vamos abrir a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 19. Pensei em compartilhar esse texto de novo com os irmãos. Uma época dessa atrás, não me lembro quando nós compartilhamos, mas eu quero compartilhar em outras perspectivas agora. Lucas, capítulo 19, de 1 até o verso de número 10. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje lhe convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo, com alegria. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado, enganado alguém, o restituo 4 vezes mais, quadruplicadamente. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém. Meus queridos, eu confesso para os irmãos que eu passei assim 4 anos morando dentro de uma biblioteca, de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, 4 anos. Não percebi tanto assim o tempo passar, mas depois de algum tempo, já casado, já com os meninos, eu retornei lá. E na minha época tinha 160 alunos, todos os anos, de forma permanente, 160 alunos, porque eram 4 turmas de 40 alunos na média. E quando eu retornei lá, tinham 3 alunos. 3 alunos apenas. Eu fui lá no quarto onde eu morei, um prédio assim, 2 alunos por quarto. E eu vi onde eu morei. E só tinha uma cama, aquele clima assim de deprimência, de tristeza, de isolamento, de convento. Eu falei, eu não acredito que eu passei 4 anos aqui, não acredito. Mas foi um fato, uma realidade, e foi onde eu vivi por 4 anos, estudando de manhã, de tarde e de noite. E se a gente inventasse fazer alguma coisa, a gente era repreendido. Vocês estão aqui para estudar, não é para, enfim, fazer qualquer uma outra coisa. Não é para pregar, tomar conta de igreja, alguma coisa assim. Se fazia trabalho de evangelismo, mas a finalidade era estudar. E a gente era repreendido quando inventava alguma coisa. Então, deitava tarde, levantava-se muito cedo, e esse era o tempo todo durante 4 anos. Só, querido, que eu confesso para os irmãos, quando eu vou pregar, eu estou muito mais preocupado em transformar o texto, a exposição do texto, em realidades práticas. E não em trazer abarrotamento de informações, de conhecimentos.
Isso me incomoda porque eu quero ver desembocar numa coisa prática. Nada vale tanto conhecimento, tanta informação na cabeça da gente, se isso não se transformar numa coisa prática. E o desejo do meu coração nessa noite é que seja assim, seja uma palavra profética para as nossas vidas, que gerem vida em nós, gerem efeito em nós, para nos formar espiritualmente, nos formar eticamente, moldar o nosso caráter cristão, que isso venha funcionar nas nossas vidas, nas vidas de outras pessoas. Esse é o desejo do meu coração, sempre foi. Sempre minhas exposições, eu penso que deveriam ser palavras proféticas, os textos se gerassem vida em nós, saltassem do papel para nós, para a nossa vida diária, e não meras informações para batermos o peito e dizermos, eu conheço. Nada disso. É importante conhecer, mas se não transformar numa realidade prática, se o conhecimento não tiver correspondência na nossa ética, no nosso comportamento do dia a dia, de nada vale. E queridos, eu estava pensando nesse texto hoje, e bem no final eu me lembrei de um vídeo que eu vi de um colega desses tempos de seminário, que eu achei impressionante. Ele estudou comigo os 4 anos, sentando do meu lado. Ele era muito, não sei como é que dá a expressão, para não usar a palavra atentado, né? Mas ele gostava muito de mexer com a gente, cutucar e incomodar a gente, brincalhão demais. Nem parece hoje. Hoje ele nem parece, você tem medo dele, é o reverendo Augusto Nicodemos. E esse tempo todo a gente convivendo, e eu não sabia de uma coisa dele, de um testemunho dele, que eu fiquei sabendo recente, há uns 15 dias. A gente no seminário, ficando por ali, precisando de um passe estudantil para poder se deslocar e fazer compra de alguma coisa, ir para uma igreja, e saía, me empresta um passe aí, a gente não tinha um centavo. Nessa época, aí ele já chegava lá numa moto desse tamanho, ele gosta de moto até hoje, ele é grandão, alguns dos irmãos podem conhecê-lo, e chegava lá naquela motona debaixo das árvores lá, e eu não sabia desse testemunho dele. A vida inteira, os 4 anos e mais esse tempo inteiro, eu não sabia. Ele dá o testemunho e diz, eu era bandido. E quando ele mas bandido assim, daquele de assaltar comércios, pessoas, bancos, etc. E ele contou que se converteu e disse, olha, eu já estava pregando, como hoje é um dos maiores teólogos que nós temos no Brasil e no mundo. Ele está morando nos Estados Unidos hoje. E ele dizia, eu pregava, mas tinha um texto que eu não podia pregar nele, eu não tinha coragem de pregar nele, eu não me sentia com autoridade para pregar nele, que era sobre Zaqueu. E por quê? Porque ele havia roubado pessoas. E ele disse, eu vou restituir para depois pregar. E aí vendeu carro, foi lá e restituiu aqueles, pelo menos que estavam no alcance dele, restituir. Meus queridos,
Eu quero pensar um pouco com os irmãos sobre esse homem, Zaqueu, um homem rico, um cobrador de impostos, não teria nenhum problema cobrar impostos, mas só que ele defraudava as pessoas, ele enganava as pessoas, ele surrupiava o que não era de justiça, o que não era justo. E esse homem, numa oportunidade única, talvez, quando Jesus estava entrando e passando por Jericó, ele entendeu aquilo como sendo uma oportunidade única que Deus estava lhe concedendo. Uma oportunidade única para ter um encontro transformador com Jesus e ter uma história radicalmente mudada. Ele queria ver Jesus. Desejava ver Jesus. E a minha pergunta hoje, queridos, já abrindo para uma aplicação para as nossas vidas: será que nós temos esse desejo de ver Jesus? De ter esse encontro transformador com Jesus? Nós damos 1000 desculpas, irmãos. Parece que não há desejo de ver Jesus. Esse prédio aqui, esse templo aqui, é apenas uma simbologia bíblica, inclusive, da presença de Jesus, da presença de Deus. Desde o Velho Testamento, desde os tempos do tabernáculo que tinha o pátio, e aí vem a tenda era dividida em 2 ambientes, o lugar santo e o lugar santíssimo. O lugar santíssimo, só o sumo sacerdote entrava, e era uma vez por ano, e ali ele falava com Deus. No Santo dos Santos tinha a arca, com 2 querubins, um voltado para o outro, entre um e outro, descia um fogo, conhecido como fogo do Shekinah. Quando esse fogo descia, ali era a presença de Deus, e o sumo sacerdote falava com Deus ali. Nos templos físicos, era o mesmo jeito, as pessoas faziam procissões para ir ao templo, para falar com Deus. Pessoas permaneciam no templo para falar com Deus, símbolo da presença de Deus. Nós não estamos aqui para uma outra finalidade. Nós estamos aqui para termos um encontro transformador com Deus, para louvar a Deus, para falar com Ele pela oração, para ouvir a respeito dEle. Uma coisa pedi ao Senhor, diz o salmista, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, com 2 objetivos: para aprender no seu santo templo e contemplar a formosura do Senhor. Isaías viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a sua glória enchia o templo. Enchia o lugar, a presença de Deus enchia o lugar. O templo é símbolo da presença de Deus. Eu posso buscar a Deus em casa mesmo? Claro que pode. Óbvio que pode. Mal de nós, se nós não pudéssemos
Mas às vezes, queridos, não passa de uma desculpa para dizermos: eu não estou desejoso de ver Jesus. Eu não estou desejoso, não está ardendo o meu coração, vou para a igreja. Como os salmistas, que nós pregamos várias vezes aqui sobre os salmistas, dos degraus. Que o povo ia para o templo em procissão, cantando, salmodiando ao Senhor, expressando as suas realidades de vida, adorando a Deus. Parece que não é exatamente isso que em muitos de nós bate prazer de ver a Deus. E por isso qualquer pingo de chuva é um problema. Qualquer calor é um problema. Qualquer outra coisa é um problema, é um obstáculo, é um motivo. Qualquer visita de última hora é um motivo para eu não ir ver Jesus, ter um encontro transformador com Jesus. Zaqueu, ele quis ver a Jesus. E porque ele quis ver a Jesus, ele enfrentou os obstáculos. E ele tinha alguns obstáculos. Um deles é que ele era um pirralho de homem, um valmir na vida em relação aos demais, pequeno, baixinho, pequena estatura, e ainda em meio a multidão. Como é que eu vou conseguir ver Jesus desse jeito? Não tem como. Então eu vou sair correndo aí na frente, ele vai passar por ali, eu vou subir numa árvore lá, quando ele passar eu vou vê-lo. Enfrentou os obstáculos para ver Jesus. O desejo do meu coração, e o que eu gostaria que fosse profético para nós, é isso. Eu desejo ver Jesus. Eu quero ter um encontro com Jesus. E eu vou superar os obstáculos. Eu vou agir como Zaqueu agiu. Como uma mulher do fluxo de sangue agiu. 12 anos perdendo sangue. Certamente branca como essa parede. Fraca já. Tendo também de enfrentar multidões. Mas ela queria tocar em Jesus. Foi. Porque acreditava que se tocasse nele, ela seria curada. Foi, rompeu todos os obstáculos, tocou em Jesus, foi curada. Como cego de Jericó, as pessoas tentando limitá-lo ali, impedi-lo, e ele gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Cala, cala, não incomodes o mestre. Aí que ele gritava mesmo, mais alto, enfrentou os obstáculos. E ele acabou literalmente vendo Jesus, porque foi curado da visão. Fisicamente viu Jesus. O que eu gostaria, do fundo do meu coração, é que nós assimilássemos isso para a nossa vida, que Deus aplicasse isso numa realidade prática na nossa vida. O desejo profundo de ver a Jesus, o desejo profundo de ir ao encontro de Jesus, ir para a igreja, ir para os cultos, ir para a oração, ir para a devocional, ir aonde o Senhor está para podermos vê-lo. Segunda lição, queridos, é que teve um problema aqui sério, que Jesus teve de romper, que foi o problema, a questão da religiosidade. Por quê? Porque Jesus pediu para Zaqueu descer, e ele disse: eu não vou perder essa oportunidade. Desceu feliz da vida,
porque Jesus disse: desce depressa, rápido, eu vou pousar na sua casa. Só que ele era um pecador, conhecido como um pecador. E Jesus foi censurado, porque ele iria pousar na casa de um pecador. Mas Jesus não teve isso como problema, porque ele diz lá no final que ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Então, a religiosidade dos censuradores não estava acima do seu propósito, do seu objetivo nessa terra. Um ser humano, uma pessoa, um pecador para Jesus valia muito mais do que a religião desse povo, a religião humana desse povo. Quando Jesus, num sábado, entrou numa sinagoga e viu uma mulher encurvada há 18 anos, Jesus a chamou e curou, e Jesus foi censurado por isso. Por que não vem no outro dia para ser curado, logo no sábado? No sábado ninguém trabalha. Religiosidade humana. Jesus está acima de tudo isso. Um ser humano, você e eu, nós valemos mais do que a religião de um. Jesus não veio a este mundo por causa de uma religião. Jesus veio a este mundo por causa de você e eu. Jesus está disposto a enfrentar toda espécie de inadequação para salvar. Ele veio para isso. Olha o gadareno. Jesus enfrentou o mar da Galileia fora de hora, já era tarde. Enfrentou a inadequação do cosmos, do tempo, porque o vento soprava forte, as águas eram revoltas, era perigoso. Jesus enfrentou isso. Jesus enfrentou 8 quilômetros numa viagem perigosa. Por causa de quê? Por causa de uma multidão que estava lá em Gadara, esperando por ele, a estrela. Não, por causa de um homem terrivelmente possesso, conhecido por gadareno. Jesus está acima de qualquer coisa a nosso favor, igreja. Ele supera, enfrenta, encara qualquer coisa para vir ao nosso encalço. Por isso Jesus saiu e foi pousar na casa de um pecador, porque ele tinha um objetivo na casa daquele pecador. Ele não simplesmente queria descansar, mas ele tinha um propósito salvífico naquela casa. Terceira lição, queridos, nós tiramos aqui, muito impressionante, muito impressionante. Zaqueu, ele queria muito ver Jesus. Uma atitude extraordinária. Uma atitude louvável, digna de observação, de elogios. Muito bom. Mas acontece uma coisa, igreja. Se Zaqueu tivesse ficado em cima dessa árvore, e a multidão tivesse passado, e Jesus tivesse passado desapercebido da presença dele, não teria acontecido grandes coisas. Não teria tido tanto efeito. E talvez eu nem estivesse aqui hoje pregando sobre essa história. Então, mais importante não foi o fato de Zaqueu
ter enfrentado obstáculos e visto Jesus. Esse ver é um ver eficaz. Não é simplesmente enxergar, como eu estou enxergando vocês aqui, mas um ver eficaz. Um ver de ação. Jesus não simplesmente viu, mas ele viu e agiu. Viu e disse: desce, rápido, vou pousar na sua casa hoje. Viu e agiu. A mulher encurvada de 18 anos, ela estava lá dentro da sinagoga, lá dentro da igreja. A Bíblia diz que Jesus viu aquela mulher. E ela era encurvada. A mulher já é mais baixa de natureza. Ainda encurvada, mesmo assim Jesus viu. Mas ele não apenas enxergou aquela mulher ali. Viu e agiu. Viu, chamou, tocou nela, perdoou os pecados e ela se recuperou. Jesus vê e age. Repito, o mais importante não foi Zaqueu ter visto Jesus, foi Jesus ter visto Zaqueu. Oh, meu querido, quem dera o Senhor não nos veja e não nos veja na nossa realidade, nos nossos sofrimentos, nas nossas carências, nas nossas necessidades, nas nossas incredulidades, nos nossos cônjuges, nos nossos filhos, nos nossos familiares, na nossa parentela. E que essa seja não apenas o nosso desejo, mas a nossa oração. Que o Senhor veja, que Jesus veja, como Ele viu você algum dia, e hoje você está aqui. Como Jesus me viu um dia, e hoje estou aqui. Como Jesus viu pastor Edenilton, que está aqui, lá numa gangue perigosa da Ceilândia, e hoje ele está aqui. Como o Senhor viu o pastor Márcio lá em Minas Gerais, na cachaça, no vício, e hoje ele está aqui. Como ele viu você naquele estado de deprimência e de desesperança, e hoje você está aqui. Que o Senhor veja os nossos familiares, mas que veja de uma forma eficaz. Uma palavra, queridos, que eu fico impressionado, porque transmite uma lição devocional simplesmente extraordinária, foi quando Pedro estava com uma certa dificuldade, junto com Jesus inclusive, quando lhe foram cobrados impostos, e Jesus perguntou: Pedro, quem é que paga imposto? São os de casa ou os estrangeiros? Ele diz: os estrangeiros. Então a gente não tem obrigação de pagar imposto. Mas não vamos criar confusão com isso não. Você é pescador, não é? Então você pega o seu anzol, não é rede, um anzol, lança no mar, e o primeiro peixe que você pescar, você tira, tem um dinheiro dentro dele. Você vai pegar esse dinheiro e vai pagar o seu imposto e o meu, para a gente não causar confusão. Eu fico impressionado com isso, queridos. Porque quando Jesus diz: vai, lança o anzol, significa que você vai pegar um peixe só. Jesus enxergou o mar, as sujidades, as impurezas do mar,
A visão dele atravessou tudo isso. Certamente cardumes de peixe, diversidades, da biodiversidade no fundo do mar. Jesus foi enxergar aquele peixinho. Quando enxergou aquele peixe, a visão dele atravessou a carne do peixe. Enxergou o dinheiro lá dentro. E enxergou quanto era. E ele sabia que o valor era suficiente para pagar os dois impostos, o dele e o de Jesus. Como pode isso? Isso é extraordinário, isso é sobrenatural. Jesus tem uma capacidade de ver simplesmente extraordinária. Isso significa que Ele está vendo a sua mente, o seu coração, a sua dor, o seu sofrimento, a sua incredulidade, o seu momento. Ele está vendo, porque Ele tem capacidade para ver. Jesus, no meio de uma multidão, no tumulto de uma multidão, chega debaixo da árvore, olha para cima. Que capacidade extraordinária para ver. E ele viu. Ele queria ver e acabou sendo visto. E por último, queridos, para nós encerrarmos, Zaqueu, eu não diria que ele converteu primeiro o bolso. Não é verdade. Mas o primeiro sinal tangível da conversão de Zaqueu foi a conversão do seu bolso. E eu vou mostrar isso no texto. Zaqueu converteu o seu bolso. Por quê, queridos? Que a conversão do bolso é uma evidência da conversão do nosso coração a Jesus. Por quê? É porque, queridos, quando nós nos desapegamos do dinheiro, significa que nós estamos nos livrando de um Deus, de um demônio chamado Mamon. Mamon é o Deus do dinheiro. A Bíblia diz que nós não podemos servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. Significa que Mamon e Deus. Agora, nesse exato momento, eu quero declarar ao Senhor e aos demais que estão aqui presentes, que eu te recebo como meu Senhor e o meu Salvador. Ele não fez isso. Ele disse: Jesus, eu reconheço que eu tenho defraudado, enganado, roubado as pessoas. Mas a partir de agora, eu vou restituir 4 vezes mais. 4 vezes mais. Como aquele meu colega que fez, não restituiu 4 vezes mais, sei lá quanto, mas ele foi lá e pagou. Vou restituir 4 vezes mais aqueles que eu roubei. E aí, queridos, quando ele disse isso, sabe o que Jesus falou? E eu repito, ele não disse: eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Ele fez uma demonstração, um gesto de que ele estava arrependido dos seus pecados por causa da presença de Jesus lá. O que Jesus disse? Depois que ele falou essas coisas, o que Jesus disse? Hoje veio a salvação a esta casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que havia se perdido. Meus irmãos, eu
Vou ser sincero com os irmãos. Quando uma pessoa é apegada demais a dinheiro, mesmo estando dentro da igreja, eu tenho minhas preocupações de quem é o seu Senhor. Não julgo, porque não me compete isso. Não sou juiz de ninguém. Mas quando há um apego excessivo a dinheiro, eu tenho as minhas preocupações no que diz respeito à salvação, ao encontro que essa pessoa teve com Jesus, um encontro transformador. Eu me lembrando agora, que eles me veem à mente exatamente agora, é a segunda vez que eu vou falar sobre isso. Eu tenho estado incomodado com a África e eu tenho sentido paz, sentido alegria em pensar em ir à África em dezembro do ano que vem. Mas o que está no meu coração não é que eu vá sozinho. Eu quero levar não apenas essa igreja, mas o ministério inteiro comigo. Como? Contribuindo. Missão se faz, ou missões se faz, com os braços, contribuindo, com os joelhos, orando, e com os pés indo. Mas não venha com essa para cá, que eu vou só com os joelhos, não. Eu quero que até as crianças participem dessa ida minha lá. Ah, não tem dinheiro não, não tem não, nem R$1, nem 10, nem 50, nem 100, nem 200, tem nada. Eu quero que todos estejam lá comigo, porque eu quero que seja uma ida profética. Eu quero a igreja lá comigo, participando efetivamente daquilo que eu não tenho nem ideia do que será lá. Eu não sei o que é que eu vou fazer lá, mas nem sei se vou também. Só estou dizendo para os irmãos que eu estou feliz em pensar nessa ideia. Só que, mais ou menos assim, os irmãos já me conhecem, as pessoas às vezes dizem: pastor, quer tudo para hoje. Isso não é verdade. Eu quero tudo para ontem, preparadinho para hoje, só usufruir. Então eu sou um pouco agoniado com isso. Então, se a qualquer momento eu chegar aqui avisando para os irmãos que sou passagem comprada, não se espante, não se espante. Mas estou fazendo com temor e tremor diante de Deus. Jesus, Deus, o Espírito Santo, mudou uma rota de Paulo, que depois eu vou pregar sobre isso aqui um dia. Ele tentou ir para Bitínia, e o Espírito de Deus o impediu, e ele foi para Macedônia, porque ele teve uma visão à noite, de um varão dizendo: passa a Macedônia, e ajuda-nos, socorra-nos. E ele desviou a rota, o Espírito de Deus desviou a rota. Então, tem uma ordem para mim, de fazer discípulo de todas as nações, e eu vou, não preciso de nenhuma revelação. Agora, se Deus não quiser que eu vá para determinado lugar e mudar a rota, Ele irá fazer isso. É assim que é. A igreja está comigo, amém? Glória a Deus, amém. E você não tem noção do quanto o Senhor vai te abençoar. Eu quero que os pais digam, eu quero que a Jéssica, o Pedro, coloque um envelopinho lá na mão do
do Joca, né, do Joaquim, e o Joaquim vai, pum, jogar ali no gasofilácio, ou então levar o dedinho lá e fazer o pix, né? Eu quero profeticamente todo o ministério, e eu não quero ninguém lá bem longe, não tem nada, pai, você não tem nada, sou pobre, de marré, não quero ver isso. É profético para ser bênção na sua vida. Você é pobre, mas tem carne todo dia, tem queijo todo dia, tem arroz todo dia, tem feijão todo dia, tem abóbora, tem isso, tem aquilo, tem galinha no quintal, tem tudo. Lá não é assim. Lá não é assim. Repito, não sei o que vou fazer lá. Deus sabe. Também não é coisa que eu esteja preocupado, não. Eu só estou querendo, desejoso de ir. Só isso, desejoso de ir. Que Deus possa nos dar a graça, queridos, de transformar os nossos conhecimentos, as nossas informações em realidades práticas. E eu vou dizer mais para os irmãos: se tiver algum irmão que tiver interesse em ir fisicamente comigo, a gente vai gerar essa oportunidade. Os irmãos podem ir com certeza. Quando foi para a Europa, eu pensei que ia sozinho, acabei indo numa caravana de 7 irmãos, né? Então é só lutar, batalhar, conseguir as passagens, não sei quanto, não tenho nem ideia. Quando tiver, eu falo para os irmãos, mas as portas estão abertas. Dezembro do ano que vem, se assim for a vontade do Senhor. Vamos ficar em pé, igreja, e vamos orar ao Senhor. A igreja está feliz depois de tudo isso, amém? Glória a Deus. Deus, nós oramos a Ti, Senhor. Oramos com nosso coração feliz. Oramos porque a Tua palavra é viva, ela é eficaz também, ela gera, ela produz, ela cria. Por isso, Deus, te pedimos que ela venha gerar esses efeitos em nós, para que ela mesma seja pregada, difundida nos 4 cantos da terra. Nós oramos, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém.